Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Flávia Scalzoni, CEO da Remax Viva em Atibaia e atuo no mercado imobiliário há mais de 20 anos. Esse é o nosso segundo podcast da Remax Viva e hoje eu estou com o nosso parceiro, Dr. Guilherme Lemos, nosso parceiro aqui que toma conta das nossas negociações. Tudo bem, doutor Guilherme? Tudo ótimo, Flávia, graças a Deus. Obrigada, primeiramente, pela sua presença. Sei que a sua vida é corrida, com muitos processos, aí muitos casos, e muito obrigado pela sua disponibilidade de horário e de dia. E antes de mais nada, vocês que estão nos seguindo aqui, olhando esse podcast, segue a nossa página nas nossas redes, compartilhe, mande para um amigo, com certeza vai poder ajudar aí algumas pessoas com algumas dúvidas dentro do mercado imobiliário. Bem-vindo, Gui. Obrigado novamente por ter topado estar comigo aqui, né? É uma honra que você está aqui com a gente. Sabemos que a parte jurídica é uma parte muito importante nas negociações. Por isso que hoje eu fiz questão de você estar participando do nosso segundo podcast, porque existem muitas dúvidas quando o cliente vai comprar um imóvel ou mesmo quando vai vender. Gostaria que começasse um pouquinho agora falar um pouquinho da sua história, né. Quem é o Guilherme Lemos, o doutor Guilherme Lemos? Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer participar desse projeto novo que você está empreendendo. Nós estamos nessa parceria há muitos anos, né? Verdade. Meu nome é Guilherme Lemos, eu atuo no ramo jurídico em Atibaia, né, há 22 anos, prestando assessoria jurídica para empresas, imobiliárias e também no mercado de consumo. Relações de consumo e certamente, como você já adiantou, né, a questão jurídica nas negociações imobiliárias ela é fundamental, talvez uma das maiores preocupações seja dos vendedores, seja dos compradores. Então estou aqui à disposição para dar todo o suporte, esclarecer as dúvidas que eventualmente vocês tenham. Legal, Gui. Posso te chamar de Gui? Sem Já te dúvida. conheço há muito tempo, né, somos amigos aí, e a gente tem essa liberdade. Então vamos falar um pouquinho sobre o jurídico, né, com foco nos compradores, tá. Queria que você falasse um pouquinho quais são as documentações hoje essenciais que um comprador, deve analisar antes de fechar um negócio. Legal, ótima pergunta, Flávia. Até meados do ano passado, né, existia uma lista muito extensa de documentos a serem analisados, de certidões a serem obtidas, né, de modo a evitar qualquer questionamento futuro nas negociações imobiliárias. Porém, a partir de março do ano passado, houve uma alteração legislativa, né, que foi definido que só é um impedimento para venda e só causa uma nulidade numa venda eventual constrição que conste averbada na matrícula, tá? Então isso foi um divisor de águas. Hoje, o documento mais importante para ser analisado, que é o documento inicial, é a matrícula do imóvel, onde você vai verificar se tem alguma constrição nesse imóvel e confirmar realmente quem é o titular, né, do domínio, da propriedade do imóvel, que vai poder atuar como vendedor desse imóvel. Porque às vezes a pessoa ela comprou o imóvel, mas tem um compromisso de compra e venda, um contrato de compra e venda particular e não averbou E isso na aqui em matrícula. Atibaia tem muito disso, né. Acontece muito, Sim, né. sim. Principal documento é uma matrícula atualizada, Exatamente. A matrícula atualizada é o principal documento e o passo inicial inicial, né. para a análise dessa documentação. Então, Sim. não tendo nenhum impedimento nessa matrícula, né, e estando a matrícula no nome dos vendedores de fato ou do vendedor de fato, né, aí a gente parte para alguns outros documentos. Então um documento na sequência, outro documento muito essencial, né, Sim. é a certidão de débitos municipais para ver se tem algum débito de IPTU e de débitos condominiais quando for o caso, né, se o imóvel está dentro de um condomínio. Por quê? Porque esses 2 débitos, né, IPTU e condomínio, eles recaem diretamente sobre o imóvel. Certo. Então se for feita uma venda, que existe um débito desse imóvel, seja de IPTU ou de condomínio, esse débito vai refletir futuramente no próximo proprietário, né, Sim. independente dele ter se cercado de todas as cautelas. Porque é um débito diretamente ligado ao bem, não à pessoa, tá. Paralelo a isso, tem as outras certidões de praxe, que a gente costuma, mesmo com alteração legislativa, a gente ainda recomenda que sejam, verificadas, que são as certidões de débitos estaduais e federais,
tá? E as certidões de processos em geral, processos cíveis, tributários e trabalhistas, tá? Certo. Por que que a gente faz essas análises ainda, né? Por um excesso de cautela, né? E tornar a negociação segura para todas as partes, porque apesar da lei atual prever que só é impedimento para venda uma constrição que já esteja averbada na matrícula, às vezes pode acontecer de ter uma determinação judicial no sentido de estabelecer essa constrição, só que a constrição ainda não está averbada efetivamente na matrícula. Então a gente pede essas certidões para verificar em que pé que está esse processo, todos os processos que envolvam o vendedor efetivo. Existe uma confusão muito grande, né, das pessoas acharem que precisa pedir todas as certidões de todas as empresas, quando o proprietário do imóvel é pessoa física, de todas as empresas que ele participe, né, e se tiver algum processo, né, referente à A empresa, empresa. a pessoa acha que isso é impedimento. Não é necessariamente. Só é um impedimento se o processo tiver uma desconsideração da pessoa jurídica, né, direcionando o débito para a pessoa física, e se tiver uma determinação de penhora desse imóvel específico. Porque às vezes a pessoa tem uma empresa que está sujeita a diversos Sim. passivos, né? Só que ela tem outros patrimônios que garantem, né, a solvência dela nessa dívida. Então, É. não é qualquer dívida de empresa ou mesmo dívida de pessoa física que inviabiliza a venda, tá? Hoje a gente tem uma segurança muito grande se não tiver nenhuma restrição na matrícula, nenhuma constrição na matrícula. Certo, foi bom você ter falado isso, só adiantando já aqui o assunto, sobre certidões trabalhistas, né. A gente tinha um tabu, né, muito antigamente, que a pessoa tinha alguns processos trabalhistas e que isso sempre foi preocupante, né, que pode recair sobre o imóvel, mas que momento realmente a gente tem que abrir os olhos em relação a uma certidão trabalhista? Qual que é esse olhar? Que olhar seria de segurança que a gente pode garantir uma compra segura para um comprador? Perfeito, Flávia. O que que acontece? Um processo em si, ele não quer dizer que existe um débito em si, tá? Então, alguns processos são julgados improcedentes. Então, pode ter uma reclamação trabalhista que não tenha condenação nenhuma. Então, a reclamação trabalhista por si só, na fase de conhecimento, que é a fase enquanto o juiz não deu uma sentença reconhecendo um débito, esse processo por si só não é impedimento para venda. Ele passa a ser um impedimento para uma venda a partir do momento que tem uma sentença reconhecendo um débito, tá? E essa sentença transitou em julgado. Então não cabe mais recurso, o débito está reconhecido, né? E aí é determinada o início da fase de execução. Quando está na fase de execução, fica sujeito à penhora de bens, seja da empresa, seja penhora de Mesmo bens futuro. mesmo não futuro, né. Tá. Fica sujeito à penhora de bens, seja da empresa ou dos proprietários da empresa, dos sócios, né, se a empresa não tiver patrimônio, não for solvente, porém isso depende de uma decisão que desconsidere a pessoa jurídica. Então, a empresa A, ela tem uma condenação trabalhista. Se essa condenação trabalhista ainda não está direcionada para a pessoa física dos sócios, Ah, que são os proprietários do imóvel, tá, ainda não é risco, tá. tá, não tem esse risco. Não tem o risco. E acima de tudo, se não tiver uma decisão determinando a penhora específica daquele imóvel, tá, o Também risco a gente a pessoa avalia pode comprar e avalia ela como uma venda corre o possível. risco depois esse imóvel ter que voltar para a pessoa. Não Não, existe não. essa Não possibilidade. existe esse risco, né, ela Tá. tendo se cercado da cautela de verificar a matrícula do imóvel, né, não tem nenhuma constrição na Então não matrícula do está imóvel. uma verbação, falando a palavra mais chula, né, uma Exato. verbação na matrícula constando isso, a pessoa pode ter uma segurança maior. Certamente. Não é nem é o termo técnico correto, é a Tá. verbação da penhora na matrícula, E tá. essa lei é recente, né. Essa lei é de Infelizmente a março. gente percebe que alguns advogados não estão, ex atualizados. Exatamente. Essa lei é de março de 2024, tá. Tá. Então ela atribuiu ao credor uma responsabilidade muito grande. O credor, assim que ele tem um crédito reconhecido, ele tem que adotar essa providência de pedir a averbação na matrícula, porque senão ele descumpriu uma obrigação dele e o comprador não pode ser penalizado por essa falta do credor, né. Entendi. Então E basicamente é isso. tá, legal, obrigada, viu. Porque a gente tem muitas dúvidas, né, a gente tinha muitos medos, né, às vezes de vender um imóvel, quando a gente ia tirar a certidão trabalhista, às vezes tinha lá 2, 3 processos, falar: "Nossa, e agora?", né.
Então a gente percebe que as coisas também, vão evoluindo, né, no âmbito jurídico, né. Exatamente, exatamente. A justificativa dessa lei nova é justamente essa, de dar mais segurança, mais estabilidade para as relações imobiliárias existentes. Então foi justamente com essa finalidade que teve a alteração da lei em março de 2024. Legal. E me fale uma coisa, o que acontece juridicamente se um comprador desiste de uma compra após a assinatura de um contrato? Ele assinou o contrato conosco, ele desiste. Quais são juridicamente falando, o que que acontece com esse comprador? Tá? O que acontece é o seguinte, não Eu acho que só tanto comprador como vendedor, né, ali. exatamente, não só o comprador quanto o vendedor, a partir do momento que existe uma proposta formalizada, não só um contrato, já um compromisso de compra e venda assinado, mas a partir do momento que as partes, o comprador oferta, faz uma proposta de compra e o vendedor manifesta o aceite dessa proposta de compra, as partes já estão vinculadas, tá, à conclusão do negócio. Se houver uma desistência de uma delas depois do aceite durante essa fase de proposta, elas já podem ser penalizadas, a parte responsável que desistiu imotivadamente pode ser penalizada através de multa e também ter a responsabilidade de pagar a corretagem imobiliária, tá? Da mesma forma que no compromisso de compra e venda, né? E no compromisso de compra e venda com mais clareza ainda, Propriedade, né. mais propriedade, porque vai constar isso no próprio compromisso de compra e venda, que a parte que desistir imotivadamente, ela vai arcar com a multa contratual, eventuais perdas e danos que ela tenha dado causa, tá? Sim, E a comissão imobiliária, tá? Então são essas as penalidades. Então é muito importante que as partes, antes de aceitarem ou formalizarem uma proposta, estejam cientes, né? E acima de tudo, determinadas a cumprir sim, aquilo que elas sim. se É, comprometeram. na verdade a gente percebe, assim, aqui dentro da Remax Viva, a gente tem muito controle em relação a propostas, contratos, né. A gente trabalha muito com processos administrativos, né, você sabe disso. E de um tempo para cá a gente adotou, né, esse novo modelo nosso, que é das propostas ter validade como se fosse um pré-contrato. Né, porque a gente, estava vendo no mercado a necessidade que parecia que o comprador estava brincando de comprar casa, né, ele mandava uma proposta aqui, chegava na outra imobiliária, mandava outra proposta lá, e a gente falou: "Poxa, é o trabalho do corretor, né, como qualquer outro trabalho, como um advogado, qualquer empresário, dentro do nicho dele". Então ele falou: "Mas por que isso? Não é certo, né". Foi aí que você ajudou a gente criou uma proposta onde tem validade jurídica e tem penalidade, porque a gente via que o cliente vinha aqui fazer uma proposta, de repente ele achava algo melhor para ele, ia lá e fazia a proposta também. Então, assim, era até, como se fala, antiético perante o cliente vendedor que está vendendo a casa, ele fazer uma proposta e de repente ele está lá e fazendo proposta em outro imóvel. Então, quer dizer, o cara cria uma ilusão, aceitou a proposta, depois o cara desiste. Então isso foi fortaleceu, a nossa equipe no sentido do quê? Uma proposta é válida, então aqui ninguém está brincando de vender imóvel, né, e o cliente quando ele está comprando, ele tem que ter essa consciência e o vendedor também. Então ele tem que estar ciente do quê? Que ele quer comprar e que ele quer vender e as coisas, são em comum acordo, né, a partir do momento que você assinou o negócio, eu acho que você tem que honrar aquele compromisso, né. Exatamente, Flávia. A Remax ela tem uma postura muito ética, muito séria, né, então por isso que a gente hoje adotou, esse modelo de proposta, deixando expressas todas as consequências de uma proposta formalizada, apesar de não ser necessário, né. Por quê? Porque a lei ela já fala, não é uma imposição da Remax, uma invenção, né, da Sim. Remax. A própria lei ela fala que a partir do momento que a parte formalizou uma proposta, ela está vinculada àquela proposta e responde pelo descumprimento. Então a gente só deixa claro isso no documento de proposta, né, esse Mais vínculo claro, né. mais claro, esse vínculo assumido, Sim. justamente para que não tenha essa postura descompromissada, né, de eventuais compradores, proponentes ou mesmo dos vendedores, porque o vendedor também às vezes oferta o imóvel por um valor e aí depois Ele acha que repensa, vai é, mais, só que acha quer mais. mais, enfim, e aí volta atrás e frustra a expectativa do comprador, dos corretores que trabalharam, que dedicaram tempo. Então é muito importante deixar isso bem claro. O que a gente faz, o diferencial da Remax, né, com esse novo modelo de proposta,
é realmente deixar claro, deixar todo mundo ciente no momento da formalização da proposta. Ninguém assina uma proposta na Remax sem estar ciente do seu Sim. compromisso e das obrigações e dos reflexos do descumprimento. Sim. E me fale uma coisa, agora entrando na parte de regularização, tá? Que isso é uma coisa que muitos clientes têm dúvidas em relação a uma compra, né, às vezes. Como funciona a regularização de imóvel adquirido com problemas documentais? É mais frequente do que se imagina, né, então É muito problemas amplo, né? muito amplo, é um tema muito amplo, né, e o problema nem sempre é problema documental. Então, Sim. acontece muito e principalmente no num passado, né, da pessoa achar que ela comprou o imóvel mediante uma escritura. Ela vai, assina uma escritura de compra e venda e acha que já é proprietária do imóvel formal, não é. O próprio corretor não orientou na Exa hora da venda para o exa registro, porque tem muito exatamente, corretor assim também, que ele exatamente. está preocupado em só vender Exa e depois não deu o suporte, até o final com o cliente, Por né. isso é muito importante uma assessoria de qualidade, uma assessoria imobiliária de qualidade, porque a compra ela só está formalizada e o imóvel registrado no nome da pessoa a partir da averbação na matrícula, né, então aí ela passa a ser de Que é fato a levar para o proprietária, registro, né. levar para o registro no cartório de registro de imóveis, né. A escritura a escritura, o compromisso de compra e venda e a escritura particular ou a escritura pública, né, de compra e venda, ela é um documento que não faz por si só o registro na matrícula do imóvel, né, no histórico do imóvel. Então tem que ir depois com essa escritura no cartório de registro de imóveis e fazer essa averbação. Então esse é um dos pontos aí, entre aspas, "problemas documentais". Outro problema muito frequente que a gente vê, no nosso dia a dia, são, divergências de metragem ou de averbação de construção, né, num imóvel. Então um imóvel pronto hoje em dia é difícil um imóvel finalizado não ter a bítese, mas antigamente era muito comum o imóvel não ter a bítese, não ter a construção averbada, É, tem né. alguns É. ainda. Então, isso é um vício, né, documental totalmente passível de solução, né. Então o imóvel ele pode ser negociado, ele pode ser ofertado mesmo com esse vício, desde que as partes estejam cientes e o vendedor se comprometa a regularizar, né, seja averbando a construção, seja averbando eventual modificação, acréscimo de construção que tenha tido no imóvel. Sim. Então são problemas, entre aspas, passíveis de solução, não impedem uma venda. É, aqui, assim, dentro da nossa agência aqui da Remax Viva, a gente procura sempre antes de o imóvel subir para o sistema, a gente faz toda a análise documental. O que que é análise documental? É saber a vida desse imóvel, como que ele está, desde uma matrícula atualizada, né, para ver se não tem uma penhora, se está realmente averbado, porque a gente já pegou casos da gente ir visitar um imóvel e pedir essa ma "Senhora tem uma matrícula atualizada?" Ela não tem, ok, mas tem uma matrícula? E a gente vai analisar essa matrícula e ela nem sabe que o imóvel dela não está ali averbado, né, Às a vezes é só ter construção, só está o terreno. E a pessoa: "Como assim? Eu comprei", mas por quê? Na época a pessoa comprou à vista, não precisou um financiamento, né, porque não tem como financiar um imóvel hoje, constando um imóvel, financiar uma casa, né. A pessoa tem que primeiro regularizar, primeiro averbar esse imóvel, para depois entrar com o processo de financiamento. Exa Então a gente percebe que, assim, muitos, hoje ainda tem, mas mesmo os antigos compravam imóvel à vista, sem saber que estava averbado. "Ah, mas está no meu IPTU". Mas por que está no IPTU? A prefeitura não vai comer bola. a prefeitura cobra, Ela independente de cobra. estar averbada a Independente construção ou de não. estar averbada a construção ou não, vai estar lá, né, porque ela tem um satélite, ela sabe quanto você tem de construção, vai estar na matrícula ali, é 300 metros. "Ah, mas está no meu IPTU". Mas como que não está averbado na matrícula? Porque quando você comprou, você não regularizou o imóvel ou comprou dessa maneira, né, a Exato. gente não sabe, às vezes, se o corretor falou ou não, ou mesmo a pessoa não se atentou na hora da compra, né. Mas então é passivo de o quê? De regularização, né, a gente aqui sempre dá o auxílio para os clientes, né, nosso, tanto profissionais, do mercado qualificado para fazer uma averbação ou mesmo para tirar um habite, até a regularização, que é levar para um cartório de registro e está tudo em ordem. Então, assim, isso não é um impedimento, né, Guilherme? Exatamente, não é um impedimento, é passível sim de regularização, né, e demanda providências, por isso, mais uma vez, é importante uma assessoria imobiliária de qualidade. Sim, às vezes as pessoas,
querem comprar direto, né. Tem muito, isso tem, eu falo que no mercado aí 60% das vendas, Guilherme, é um dado, até um pouquinho mais, são vendas diretas, entre cliente comprador e vendedor, né. Uhum. Mas a gente percebe que tem muitos casos que depois recai sobre o imóvel e eles vêm procurar depois a imobiliária, né, mas depois já é tarde demais, né, a pessoa comprou, não puxou certidão, às vezes é só na palavra da confiança, pegou e passou a escritura e depois, daqui a alguns anos, vai sofrer as consequências. Então é muito importante você sempre procurar um profissional dentro do mercado imobiliário, credenciado, principalmente, né, Exato. um advogado qualificado para atender todas as necessidades entre comprar e vender o imóvel. Então é muito importante isso e muito sério. Obrigado pelas as suas informações, que é muito útil aí para quem está seguindo a gente. Compartilhe com quem está precisando dessas informações, porque com certeza vai ser útil aí, para uma compra ou para uma venda do imóvel. Me fale uma coisa, quando tem vamos falar um pouquinho além dessa parte de regularização aí, né, documental, quando tem um saldo devedor, né, e o comprador adquire através de um financiamento, né, tem um saldo lá devedor, a gente sabe que essa pessoa comprou o imóvel e ela financiou na época, mas ainda ela tem um saldo devedor lá de 300.000 que fosse, tá, comprou na época por 800, financiou os 300.000. O que fazer nesse caso? As pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Fale um pouquinho mais. Isso é uma situação muito corriqueira, Flávia. Os bancos eles fazem ele faz uma intervenção quitante, então ele entra como interveniente quitante, o banco que está financiando para o comprador vai quitar o débito do vendedor, né, e o comprador passa a pagar para o banco, né, para o banco que financiou para ele, comprador. Então isso é uma situação muito corriqueira, né, é comum. Porque no Brasil se faz muito financiamento, Sim, né. sim. Então eu não tenho dados de qual o percentual de imóveis financiados e imóveis pago à vista, mas acredito que seja, Bastante. na grande maioria, financiado. Então, Sim, sim. isso é super comum e não é nenhum impedimento para venda, nenhum impedimento negocial, nada disso. Tá. E assim, a gente tem que deixar muito claro que o saldo devedor não pode ser maior que o financiamento, né. Exatamente. Porque senão a conta não A não conta não não fecha, fecha, né, você não tem né. você tem um crédito disponibilizado pelo banco, ele não pode ser menor do que o débito que existe no imóvel, Sim, né, senão para não poder amortizar. amortizar, né, Aí entra com exatamente. interveniente quitante e amortiza a dívida e ele Exatamente, financia o imóvel no nome da pessoa, exato. certo? E a gente já falou um pouquinho sobre as ações trabalhistas, né? Vou entrar um pouquinho agora, mudando um pouco o foco para o proprietário ou vendedor, tá? Como regularizar o imóvel com pendência antes da venda? Então, é aquilo que a gente acabou de falar, se a pendência é uma pendência, registral, né, se é alguma averbação da matrícula que ainda não foi feita, se tem às vezes pode acontecer, por exemplo, os proprietários que constam na matrícula se divorciaram, e esse imóvel ficou no formal de partilha ali para um deles, então tem que averbar o divórcio para daí conseguir fazer a venda, então essa é uma questão. A outra questão é a questão de averbação de eventuais mudanças de área ou construção que não esteja averbada, são essas regularizações que precisam ser feitas de fato. Antes de pôr para venda. Antes de pôr Na para venda verdade, não antes da venda, né? ou durante a venda, mas desde que esteja, a questão muito clara, né, e orientado tanto ao vendedor quanto ao comprador, Sim, né. sim. Por isso, mais uma vez, a Remax é sempre muito diligente nesse sentido, né, de identificar todas essas pendências antes da formalização do Sim, negócio e sim. deixar as partes cientes das suas obrigações. Então pode constar, inclusive no compromisso de compra e venda, um prazo para o vendedor regularizar Com as certeza. pendências que tem. Então isso é muito comum no dia a Sim, dia, na prática imobiliária. sim. E na verdade a gente é um pouquinho bem chato em relação a isso, aos nossos, corretores, né, é uma coisa que a gente prega muito aqui dentro, é o que? A transparência. Então quando você vai mostrar um imóvel para um cliente, ele tem que estar visitando o imóvel sabendo
a situação, Exato. né. "Ah, esse imóvel você está visitando, mas ainda falta a verbação do imóvel. Ó, esse imóvel você está visitando está assim a e assado", né. Exato. Por quê? Para as coisas não ter uma frustração para o cliente que está comprando, porque ele gostou tudo, agora eu vou comprar, mas daí chega a documentação, tá uma bagunça, acaba o quê? O corretor perdendo tempo, o cliente perdendo tempo, e ele acaba desconfiando um pouco da imobiliária ou do corretor. Sim. Então as coisas têm que ser muito transparente, então é uma coisa que a gente pega muito aqui com a nossa equipe, você sabe, você acompanha aí, você sabe como a gente faz, essa questão de transparência, né, Guilherme? Exato, exatamente. É fundamental e é o que você falou, dá a segurança tanto para o comprador quanto para o vendedor. Sim, sim. E fala um pouquinho sobre quando tem algum imóvel, né, você falou sobre a verbação de área construída, total ampliação. É comum, né? Pelo menos aqui em Atibaia é super comum isso. Super comum, não só aqui em Atibaia, mas aqui, né, com É onde a gente está atuando, onde a né. gente atua, a gente vê isso na prática no dia a dia, né, então, divergências de metragem, Sim, então isso precisa ser regularizado. Às vezes faz uma ampliação numa churrasqueira, numa área, né, específica e precisa ser regularizado. Então isso é muito comum, sim, muito presente no dia a dia. presente, tá. E o que fazer no imóvel se tiver um inventário em andamento? Em regra, um inventário em andamento, ele, tem que ser finalizado para viabilizar a venda regular do imóvel pelos herdeiros, né, então os herdeiros eles vão herdar aquele imóvel, aquela fração ideal do imóvel, cada um, né, e aí sim é viável a venda. Porém, excepcionalmente, né, existe a possibilidade de pedir um alvará para uma venda de um imóvel específico, de um bem específico, até às vezes para levantar recursos para finalizar o inventário, né, Sim. isso é comum, é possível, tá, É então porque às vezes a pessoa tem aquele bem, mas às vezes não regularizou, ainda não pagou nem os impostos, né, exato, justamente porque a família não tem condições. Então é exatamente. possível pedir um alvará. É possível pedir um alvará para uma venda de um bem específico, a venda antecipada antes de finalizar o inventário, né, e mais uma vez a gente volta naquela questão da assessoria imobiliária, né, transparente, segura, deixando todas as partes cientes das particularidades do caso, né, então todos estando cientes, né, das particularidades, é viável sim, é Então eu possível fazer a posso venda. fazer um contrato de compra e venda, mesmo não tendo ainda finalizado esse inventário. Não é ideal, Não é o ideal, não é não é ideal. a situação ideal, né, Tá. mas pode ter um compromisso de compra e venda, né, nesse sentido, e aguardar um alvará judicial para venda. Gui, vamos mudar um pouquinho o foco, Uhum. falar um pouquinho bem breve aí da parte de locação, né, que tem muitas pessoas também com dúvidas na hora de locar o próprio imóvel ou na hora de alugar o imóvel, né. Que é um setor que a gente fala que tem muitas dúvidas, a gente pode se a gente ficar aqui, a gente se estende aí tanto o comprador, vendedor e locação então vai Exato. até o dia inteiro. Mas me fale um pouquinho quais são as garantias locatícias são mais seguras para um locador, na sua visão, para o locador? Para o locador, sem dúvida nenhuma, a modalidade de garantia mais segura que tem é a caução em bem imóvel. O que que é a caução em bem imóvel? Então, o locatário ou alguém que ele, disponibilize, oferta um imóvel como garantia, né, do pagamento dos aluguéis, dos encargos, enfim. Essa modalidade de garantia, calção em bem imóvel, ela tem que ser averbada na matrícula desse imóvel específico que é ofertado, que não precisa ser necessariamente do locatário, do inquilino, né, mas pode ser de algum parente, amigo, enfim, que se disponibilize a tanto, tá? E essa garantia fica averbada na matrícula do imóvel até o fim da locação. Então, o proprietário do imóvel não vai poder vender o imóvel, cancelar essa garantia sem a ciência do locador, né? E quem tem esse direito aí Porque tem que liberar no no tem que liberar no registro. registro de imóveis, tá? Então essa sem dúvida é a modalidade mais segura, né, porque Certo. se tiver qualquer débito lá na frente, o Ma próprio imóvel responde. Mas assim, então se eu alugar hoje um imóvel,
vou alugar um comercial, por exemplo, eu mesmo posso dar um imóvel meu em garantia, desde que ele esteja livre e desembaraçado, Exatamente, porque a gente tem muitos casos que a pessoa quer deixar em garantia, mas ele está financiado, então exatamente. não tem Não, condições, não é o ideal. Até não é o ideal. dependendo do financiamento, até, né, pode, tendo anuência da financeira, às vezes está 90% do financiamento Sim, pago, mas é muito mas não é o difícil. ideal. O ideal é um imóvel livre de Tá. qualquer ônus, Então de pode qualquer ser o encargo. meu ou pode ser do meu pai ou do meu tio, quem quiser deixar ele calcionado, isso não Exato, importa. exatamente. O que a gente acaba enfrentando de dificuldade nessa modalidade de garantia, é que é uma modalidade de garantia com um custo mais alto, porque você tem que averbar isso no registro de imóveis, depois tem que cancelar essa garantia ao fim do contrato, então ela acaba sendo mais burocrática e mais cara, porém é sem dúvida a mais A segura, mais segura. né. Além disso, na prática, né, as outras modalidades são seguro-fiança, né, tem a caução de 3 aluguéis, que não é Eu recomendado. não gosto de trabalhar dentro da empresa. Exato. Por quê? Porque quando tem débito locatício, dificilmente, ou uma necessidade de uma ação de despejo, dificilmente a gente resolve isso com menos de 3 meses. E não é só isso, né, Diogo, que a pessoa às vezes detonou o imóvel, Exato, abandonou o imóvel lá, deixou conta de água, luz, pintura, exa e os 3 meses acabam não não suprindo todos os suprindo as débitos existentes. Então necessidades. não é, a gente não recomenda essa modalidade, né, então, a gente acaba trabalhando com mais frequência no seguro-fiança ou na fiança em si, né. E a fiança em si é importante, Flávia, deixar muito claro que as pessoas elas confundem muito o que que é uma fiança, elas acham que a fiança ela vincula algum patrimônio específico, porque na prática, inclusive as outras imobiliárias, né, costumam fazer muito de colocar na descrição do fiador a descrição de um bem imóvel. Tá, E aí o proprietário, o locador, entende que aquele bem imóvel está atribuído como garantia. Ele não está. A fiança é uma garantia pessoal. Ela é uma garantia que o fiador, quem figura como fiador num contrato, ele está dando uma garantia do nome dele, todo o patrimônio dele, todo o conjunto de bens dele vai responder desde que ele mantenha esse conjunto de bens. Só que nada impede que ele se desfaça ou que ele tenha algum problema, enfim, ele tem que ter, na econômico. verdade, a prova de capacidade econômica, né. Então, para firmar essa fiança, a gente sempre pede uma prova de capacidade econômica. E aí é nesse caso que o fiador ele indica, ele fala: "Olha, eu tenho tal imóvel, eu tenho tal propriedade", e a gente descreve essa propriedade exclusivamente com uma prova de capacidade econômica, mas não que ela vai estar vinculada diretamente ao contrato e à garantia do contrato. Sim. É, na verdade a gente é um pouquinho chato, exigente aqui dentro da imobiliária, porque a gente percebe que às vezes o mercado imobiliário, só por a pessoa ter um bem, ele já considera como alugado. Não, aprovou, ok, né. A gente é um pouquinho mais exigente, porque a gente pelo menos tem que ter 3 vezes o valor do aluguel, tanto o locatário, né, como o fiador também. Porque o fiador ele também tem que ter condições, se caso o locatário não venha pagar, ele tem que garantir o aluguel, né. Então ele está mostrando que ele tem a capacidade econômica de suprir se o locatário vier a ficar inadimplente, Exatamente. né, então a gente é um pouquinho bem exigente, na verdade aqui, até os corretores ficam muito bravo comigo: "Poxa Flávia, mas você é muito exi". Sou, realmente, porque eu não quero nem problema para o dono do imóvel e nem para a imobiliária. Exa Tanto é que a gente não tem, se hoje tiver nem 1% de inadimplência, na parte da locação é muito, né, você que acompanha aí há anos exato. a gente não tem essa questão. A gente vai lá, cobra, tá devendo aluguel, o que aconteceu, a gente tenta amigavelmente resolver, Uhum. né, até que essa pessoa saia por livre, pressão, né. É, realmente, Exato. uma livre pressão aí para sair do imóvel, para dar menos, problemas para o cliente, né, que tá o dono do imóvel. É, e até o que a gente pega muito, né, Flávia, é a herança de contratos de locação feitos fora da imobiliária, né, que E tem vindo isso, eu tenho tem vindo percebido. com algum problema, né, É, realmente pela falta de uma diligência maior nessa análise do perfil do locatário, né, da renda, do tipo de garantia que é estabelecido. Então a gente acaba recebendo esses contratos e prestando uma assessoria para tentar regularizar essa questão. sim, sim. E até a parte da locação, entrando um pouquinho aí na parte da vistoria, também é importante, né. De uns anos para cá, a gente tem contratado uma empresa, que é uma empresa realmente de vistoria, né, porque a gente percebe o que às vezes lá na frente hoje não,
né. Hoje está tudo bem, fez a vistoria, não tem nada. Quando a pessoa sai do imóvel, ela sempre entrega com algum problema. É raro quando não tem, né. E uma vistoria bem feita também vai garantir a saída saudável dessa pessoa, né. Então Exatamente. com poder judicial, né. Então olha, existe o quê? Fotos, existe vídeos, existe, bem uma coisa bem concreta ali, que se for para o âmbito judicial aí, a gente tem como po elementos Sim, para garantir o proprietário, exatamente, né, nessa exatamente. devolução correta desse imóvel. Então a gente procura sempre, ter esse olhar hoje, com os nossos clientes também. Então, é segurança, né, para Exa ambas as partes aí. exatamente. E me fale, quando um fiador, tá, ele oferece o bem específico, como você falou, como garantia em contrato de locação, isso significa que a fiança está limitada Não, como eu ou apenas é esse imóvel? não, nunca o fiador, quando ele é um fiador, a garantia estabelecida, a fiança em si, ela não é limitada a nenhum bem específico. Então é como eu falei, quando o fiador ele oferece algum imóvel, né, ele apresenta algum imóvel de propriedade dele, é para comprovar a capacidade atual econômica que ele tenha, né. Então é para essa análise mais criteriosa que a gente faz de verificar a capacidade que ele vai ter de eventualmente arcar com os débitos locatícios. Porém, não fica vinculado a um bem específico, então todos os bens do fiador vão responder, né, então é importante sempre ter a anuência da esposa do fiador na fiança ou do marido, quando for o caso, tá, mas não é vinculado a nenhum bem específico. Então, Tá, numa situação hipotética, que acaba não acontecendo muito, mas numa situação hipotética que o fiador tinha um patrimônio volumoso que, tornava ele apto a ser fiador e ele deixa de ter esse patrimônio por algum motivo, né, a garantia ela acaba se esvaziando. Então por isso que eu repito, a garantia mais segura que tem é a caução em bem imóvel. tá. Porém, em alguns casos ela inviabiliza a locação por causa do custo. Sim, sim, sim. E nessa parte da fiança, né, que você acabou de falar que ela não se limita, né, apenas nesse esse imóvel, quais são os riscos e implicações para o fiador e para o locador nesse tipo de garantia? O fiador, quando ele, entra num contrato como fiador, né, ele está se vinculando o nome dele e a universalidade do patrimônio dele. Então é uma coisa muito séria, né. Eu lembro que o meu pai, teve gente que pedia para ele, ele falou: "Não, não, não, eu não vou ser fiador não", porque ele Exatamente. se responsabiliza, né. Sim, se responsabiliza diretamente pelo pagamento, né, e enfim, é uma garantia muito séria, né. Ninguém quer ser fiador de ninguém. Ninguém quer ser fiador de ninguém, até tem um ditado que a gente fala: "É melhor perder a amizade negando a fiança do que perder a Verdade, amizade tendo um problema depois verdade. do cumprimento da fiança". Sim, Mas, para o proprietário locador, né, quem está locando o imóvel, o risco é eventualmente não conhecer, né, o fiador, não saber se como que está o fiador ao longo do contrato. Então os contratos eles são, em regra, né, são contratos de 30 meses ou mais de garantia de locação residencial, né, que são é a modalidade mais praticada. Então em 3 anos aí, um pouco mais de 3 anos, às vezes quando é o caso, pode mudar a situação financeira do fiador, né, então tem que estar muito atento, é por isso é importante o acompanhamento de uma assessoria imobiliária, para saber quem é o fiador e estar acompanhando essa situação de perto, acompanhando os débitos do imóvel, uma administração imobiliária da locação é muito importante, né, porque isso também é fundamental para não deixar virar uma bola de neve, não deixar o negócio crescer. a gente tem muitos clientes que a gente acaba alugando, né, alguns imóveis, ainda temos a prática do quê? De a gente alugar o imóvel e se a pessoa quiser não ter a nossa administração, ainda hoje a gente abre mão, mas vai mudar um pouco esse jogo, porque eu acho que é fundamental a pessoa ter uma administradora por trás, Sim. né, porque a gente percebe o quê? Ela só visa no começo o que ela vai ganhar. Hum, Né, depois ela não vê o risco que ela está exato. ocorrendo, né. Hoje a gente cobra uma taxa de 8% para uma administração, que não é alta, né, É porque a se taxa de colocar mercado. é a taxa de mercado e assim, se for contar tudo no lápis, imposto, isso e aquilo, acaba não sobrando quase nada, a gente ganha no volume,
né? Uhum. Mas a gente vê que ainda alguns proprietários, eles acham que o 8% é muito e falam: "Não, não, eu prefiro eu administrar". E várias vezes já aconteceu isso aqui, de a gente, ok, e depois de um ano essa pessoa pedir ajuda. Exato. "Olha, Flávia, eu tô com problema, assim, a pessoa mudou de emprego, não está com condições de pagar", e aí ela volta para a imobiliária, e às vezes é tarde demais, Uhum. né, porque a gente já perdeu a mão, a gente não Exato. está administrando, né. Então é muito importante, para os clientes que têm imóveis, né, às vezes quer administrar, então administra, desde que você tenha um advogado por trás, né, alguém Exato. para cuidar, porque senão você perde segurança, Exatamente. né. Aqui a gente tem assessoria jurídica, tem acompanhamento do administrativo, Uhum. a gente está sempre de olho se a pessoa não pagou naquele dia, o que aconteceu, ligar para ela, cobrar. Então existe alguns trâmites que a pessoa acha: "Ah, não, estou ganhando dinheiro no mole", mas não é bem assim, né. A Exatamente. parte da locação, ela dá muito trabalho também internamente para nossa equipe, né, é gerar boleto, é ver cobrança, então tem os bastidores, né. Exatamente. E uma Muito coisa difícil. muito atual, né, Flávia, que a gente enfrenta no dia a dia com relação a locações, é a confirmação da identidade das pessoas, né, porque hoje em dia, acontece muito no mercado locações com documentos fraudados, então essa assessoria jurídica nas locações é muito importante. Sim, sim. Assim, só falando aqui, a gente já pegou um caso desse, mas a gente não aprovou, Exa e quem aprovou? A Porto a Porto Seguro. Seguro. O Então, seguro fez. assim, eu falei: "Caramba, Porto Seguro aprovou, ok, né, a gente tá tranquilo", porque eles são muito exigentes Uhum. na parte documental, né. É, Mas infelizmente a fraude era muito, né, não teve bem como bem feita, é. feita, então acabou realmente, Eles se eles se responsabilizaram. responsabilizaram pelo prejuízo e chegou a pagar o proprietário, Exato. mas acontece. Então, Guilherme, eu acho que tem muito assunto, né, então a gente vai ter várias oportunidades para estar aqui, Certamente. passando aqui para o pessoal que está nos seguindo, acompanhando aí. Eu acho que tem muitas dúvidas ainda dentro do mercado imobiliário e, assim, só tenho a agradecer a sua presença aqui hoje, obrigado pelo seu tempo, pela sua prestação de serviço aqui com a gente, né, você sempre está bem solícito aí, a Jordana acompanha com você aí Exato. na no bastidor também, dentro do administrativo, então eu só tenho a agradecer aí a sua disponibilidade por hoje, e sei que o seu tempo também é muito corrido, foi uma data que até eu vi o dia que você ia poder vir É. realmente para a gente se encaixar aqui nos seus compromissos, eu tenho a agradecer aí, pela sua vinda, pelas suas explicações, e com certeza vão ter o próximo podcast com você para tirar mais dúvidas. Com certeza, Flávia, mais uma vez eu que agradeço a oportunidade, é um prazer e estou sempre à disposição para participar e tirar as dúvidas que vocês tenham aí, que a gente possa ajudar os clientes da Remax. Sim, obrigado, Eu Gui. que agradeço. Obrigado, obrigada você também que está nos seguindo. Compartilhe, siga nossas redes e até o próximo podcast.